Já estamos de volta com Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. É revoltante essa história. Revoltante essa história. Entre inúmeras vítimas, né, que todos os dias perdem produtos, perdem bens para os criminosos, sempre tem pessoas mais prejudicadas, né? Todo mundo acaba prejudicado de uma maneira ou de outra, mas sempre tem gente que acaba mais prejudicado ainda. É o caso dessa história que a gente traz para você hoje no Brasil Urgente. Um rapaz que ele tem dificuldade de mobilidade, né? Parece que ele teve paralisia infantil, não é isso? Teve paralisia infantil que gerou nele uma dificuldade de mobilidade. Por isso ele teve uma série de problemas na vida, luta dia a dia para poder superar os problemas de saúde e os problemas do dia a dia, né? E agora, rapaz, teve o carro dele roubado, simplesmente roubado, e não consegue se tratar. Não consegue se tratar. Ele é deficiente, né? Teve o carro furtado e agora não consegue se tratar. É uma história terrível, revoltante, porque o criminoso não perdoa ninguém, né? Não perdoa ninguém. O carro parece que foi conquistado com auxílio da família, porque ele não tinha dinheiro para comprar o carro, a família se juntou, não é isso? E aí conseguiram comprar o carro para esse rapaz aí. Inclusive estava sendo usado o carro para que ele pudesse dar continuidade a um tratamento que ele faz em São Paulo, porque existem muitas sequelas dessa paralisia e que inclusive, né, aos poucos vão se transformando em um processo degenerativo. E por isso o tratamento é fundamental para a garantia de qualidade de vida dele. E esse carro era usado para isso e simplesmente foi levado por criminosos. Sobraram, né, além do desespero, parcelas e um carnê enorme para que ele pudesse pagar. Aqui no Facebook já tem um monte de gente comentando comigo essa história, todo mundo inconformado, porque é o crime, né, que talvez faça mais vítimas a cada minuto aqui na região de Campinas, é o roubo e furto de veículos. E eu digo sempre aqui, né, alimentado pela indústria do comércio de peças irregulares. Infelizmente. E os nossos telespectadores vão se manifestando aqui. A Rita está lá no Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Você também pode acessar, comentar conosco aqui as notícias do Brasil Urgente. Pode curtir a fanpage. A Rita de Cássia. A Rita já está querendo partir para os finalmente. Tem que pegar quem faz isso e arrebentar, diz aqui a Rita. Quem mais está participando aqui, olha? A Roseli. Campinas está um caos há anos e ninguém até hoje tomou providência de nada, diz aqui a Roseli. E a coisa tende a piorar, ela está dizendo. Infelizmente, né? Isso aí diz respeito principalmente à legislação. A legislação que é muito falha, a legislação que precisa ser mais pesada, viu, ô Roseli? A Rosana. Falam que não tem lei nesse país. Se tivesse, a pessoa teria medo de roubar galinha. Quanto mais uma coisa valiosa como um carro. Ela tem razão, né? Hoje ninguém tem medo de roubar nada. Tiram a vida das pessoas porque tem certeza da impunidade. Essa é uma realidade. E por enquanto é isso. Olha, vai participando aí no Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse caso aqui na tela da Band. Olha, um homem foi preso em Campinas suspeito de tráfico de drogas. Ele estava com maconha. A droga seria entregue em Atibaia. Muito provavelmente esse homem seja elo do tráfico de drogas aqui na nossa região, especialmente nos corredores da Dom Pedro e Fernão Dias. A Carla Ramil é quem traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Hélio Sgobi Filho, de 52 anos, foi preso durante patrulhamento da PM no Jardim São Gabriel. Diante do comportamento suspeito do homem, os policiais decidiram fazer a abordagem. Notou um veículo com placas do Rio de Janeiro, que ao mesmo anotar a presença da viatura, ele dirigiu de maneira suspeita. Tentou entrar em uma rua, voltou, fato que a gente realizou a abordagem.
Dentro do carro dele, em um compartimento na porta do motorista, foi encontrada uma porção de maconha. O canil da Polícia Militar foi chamado para fazer uma varredura no veículo. Cães localizaram outra porção do mesmo entorpecente, escondida no difusor de ar do automóvel. Assim que foi abordado, o homem afirmou que o material já tinha destino. Que essa droga ele tinha comprado e entregaria para uma travesti na cidade de Atibaia. Hélio estava em liberdade condicional. Saiu da cadeia em julho deste ano, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Ele havia sido preso em abril pela Polícia Federal na rodovia Fernão Dias, na altura da cidade de Camanducaia, divisa de São Paulo com Minas Gerais. O homem foi flagrado na época com 280 quilos de maconha. No momento da prisão, o suspeito tentou subornar os policiais. Ele ofereceu esta arma, uma pistola 765, em troca da liberdade. Ele fez uma ligação para uma pessoa que combinou deixar a arma em um outro local, dentro de uma caixa de sapato. Hélio é morador da cidade de Atibaia. Na casa dele, a polícia encontrou mais drogas e munição. O homem tem várias passagens pela polícia. Além do tráfico de entorpecentes, tem também receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, mas deve ser transferido para o presídio da cidade de Extrema, no estado de Minas Gerais, onde já cumpria a pena. Agora, o detalhe é o seguinte, rapidinho aqui, o camarada já foi preso, estava... É a nossa lei, é o nosso sistema que, infelizmente, não funciona para manter bandido na cadeia, né? Olha, funcionários da Sanasa fizeram hoje uma passeata nas ruas de Campinas. Eles estão em greve pedindo melhores salários. Querem salários maiores, na verdade, né? Um leiturista, que é aquele que vai na casa para fazer a medição do consumo, ganha R$ 970 por mês. O cara passa chuva, passa sol, anda a pé, né? R$ 970 por mês. A Ilete Zanotti acompanha e traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia. Os 124 funcionários saíram pelas ruas do centro fazendo muito barulho. Os agentes da INDEC acompanharam os manifestantes e organizaram o trânsito. A passeata terminou na frente da Sanasa. Os trabalhadores reivindicam 24% de aumento no salário, hoje em R$ 970. A autarquia ofereceu 5% de reajuste. Poderia ser resolvido, né, se a empresa tivesse o bom senso e tivesse o reconhecimento desses trabalhadores, né, o reconhecimento e valorização desses trabalhadores, já que é um setor tão importante, os trabalhadores têm que ser valorizados. Os trabalhadores ainda querem a inclusão no plano de cargos e salários da prefeitura e revisão no contrato de trabalho sobre o trecho percorrido por cada leiturista. Segundo o sindicato da categoria, estão previstos 4 quilômetros por dia, mas os funcionários têm dobrado o percurso, o que gera sobrecarga de trabalho. Na coordenadoria, todos os trabalhadores aderiram à greve. Existe a discussão sobre manter 30% do efetivo trabalhando, pela Sanasa ser considerada uma empresa com serviços essenciais, mas o sindicato não concorda. Todo o setor da Sanasa é essencial. Agora, esse setor depende do entendimento. Ele é um setor de arrecadação da empresa, né? Então, se a empresa entende que é um setor essencial, ela que então reivindique juridicamente os 30% na justiça. A autarquia informou que vai recorrer à justiça. Com a paralisação, 31 mil leituras nas casas deixaram de ser feitas. 85% delas recebem impressão simultânea. As contas com vencimento no dia 14 de novembro devem ser as mais prejudicadas. Quem não tem a conta para pagar, depois a Sanasa vai estudar uma maneira de resolver esse impasse. Ela criou essa situação, então ela tem que resolver essa situação junto com a população. E olha, funcionários que trabalham nas obras de expansão do aeroporto de Viracopos também protestaram hoje. Nessa sexta-feira, eles paralisaram as atividades depois que um operário de 19 anos morreu no canteiro de obras. O detalhe é o seguinte, não é a primeira morte, né? Não é a primeira morte registrada em construção civil aqui na região de Campinas e também não é esse ano. E também não é o primeiro problema envolvendo obras no Aeroporto Internacional de Viracopos. A Juliana Caetano é quem tem as informações. Olho na notícia.
Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Pois é, o protesto que aconteceu hoje no Aeroporto Internacional de Viracopos foi por causa de um acidente envolvendo 2 jovens na área de apoio das obras de ampliação. Um operário de 19 anos morreu na tarde de ontem. Um colega dele também ficou ferido, mas não corre risco de morte. A vítima chegou ao pronto atendimento do Jardim São José com parada cardíaca, mas não resistiu aos ferimentos. O outro operário, Rodrigo, foi levado ao Hospital Mário Gatti. Está estável e deve passar por cirurgia nos próximos dias. Esse já é o 3º acidente no aeroporto em 7 meses. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos confirmou que os operários usavam todos os equipamentos de segurança, viu, Rodrigo? Apesar disso, esses operários acabaram caindo aí de uma plataforma elevatória de um caminhão quando trocavam a lâmpada de um poste localizado no estacionamento para ônibus. Eu estive lá no aeroporto de Viracopos, os funcionários realmente não trabalharam nesta sexta-feira em forma aí de luto e protesto pelas condições de trabalho e também por causa da morte do operário colega deles. Já o consórcio construtor Viracopos informou através de uma nota que dispensou os funcionários hoje, mas que as atividades que elas devem voltar amanhã. Normalmente, os funcionários devem voltar a trabalhar normalmente neste sábado. O Ministério Público do Trabalho vai fazer uma vistoria na obra, ou melhor, fez uma vistoria na obra ontem. 2 fiscais foram até o local do acidente para fazer uma perícia prévia, que ainda não tem data para ser divulgada. O titular da delegacia de Viracopos, Gilberto Salles Souza Júnior, também foi ao local do acidente. Ele disse que a polícia vai apurar se houve falha mecânica ou humana, Rodrigo. O acidente na tarde desta quinta-feira foi o 3º no Aeroporto Internacional de Viracopos em 7 meses. O desabamento de uma laje de madeira nas obras de ampliação em abril deixou 14 operários feridos. O primeiro acidente aconteceu em março, quando um soterramento provocou a morte de um operário e deixou mais 2 feridos. Rodrigo. Bom, Juliana Caetano trazendo os detalhes dessa paralisação. Mais um acidente nas obras de Viracopos, mais uma morte registrada por ali, né? E a necessidade de que se faça um controle maior, dando melhores condições de trabalho a essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Olha, a Polícia Civil aqui de Campinas está investigando a invasão de um laboratório da Faculdade de Medicina da PUC. Final de semana repercutiu em todo o mundo, né, aquela ação de ativistas na cidade de São Roque, invadiram o Instituto Royal, levaram os cães Beagle embora para casa, porque eles não concordavam com o uso dos animais em pesquisas. A mesma motivação dos ativistas que denunciam aqui o uso de porcos, né, como cobaias nas aulas da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. É uma história polêmica, né? E é importante dizer o seguinte, aqui na PUC Campinas, né, embora os porcos sejam usados como cobaias, e isso possa ser questionado, tudo ocorre conforme a lei. Tudo ocorre conforme a lei. A Carla Ramil traz os detalhes, parece que tem um vídeo, não é isso, Felipe, da invasão? Então deixa eu ver a reportagem, vai, olho na notícia. A invasão dos ativistas aconteceu durante uma aula prática dos alunos do 3º ano de medicina da PUC Campinas. 2 pessoas entraram no laboratório com uma câmera e filmaram procedimentos que os estudantes faziam em porcos, como, por exemplo, uma traqueostomia, orifício feito para o paciente respirar. A ação foi rápida, a segurança da universidade foi avisada, mas os manifestantes fugiram. Segundo o diretor adjunto do Centro de Ciências da Vida, José Gonzaga Teixeira de Camargo, o uso de animais é importante para que os alunos tenham um aprendizado mais próximo do real. O professor destaca ainda que todos os procedimentos são realizados de acordo com uma comissão ética para o uso de animais, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem padrões extremamente rígidos para a utilização, então como tratar o animal, como depois do procedimento descartá-lo, nessa parte toda, e ela segue rigidamente isso, assim como as outras grandes universidades do país que utilizam animais. O médico relata que atualmente os animais são utilizados em menor escala que no passado, já que existem simuladores e outros processos que podem ajudar na formação dos alunos. Desde 2009, a redução no uso foi de cerca de 60%, mas
mas em algumas situações isso ainda é necessário e faz parte do currículo do curso. O animal é necessário porque o animal ele sangra, tem secreções, tem um coração batendo, ele é dinâmico. Então isso não pode ser realizado nem em cadáveres e nem em modelos outros, né? Para várias coisas existem modelos outros, né? Os bonecos, os programas de computador, mas especificamente no adestramento cirúrgico, ainda necessitamos dos animais. Aqui na Faculdade de Medicina, os alunos destacam a importância de procedimentos feitos com animais para a formação profissional. Para eles, é a chance de estar diante de uma situação real. Tem que ter experimento prático, porque em boneco não tem condição de realizar, não tem hemorragia, não tem complicações que a gente vai levar para frente. Pra gente é importante porque a gente vê mais a realidade mesmo do que em boneco, é totalmente diferente, porque a gente vê o sistema como ele é mesmo. É super importante a gente testar para depois saber como lidar com humanos. Se eles tirarem isso da gente, depois a gente vai acabar errando assim nos seres humanos. A PUC Campinas já identificou um dos ativistas que invadiu a sala de aula. O homem é ex-funcionário da universidade. Câmeras de segurança do campus vão ser analisadas para tentar encontrar a segunda pessoa envolvida na ação. Um boletim de ocorrência foi registrado no 11º Distrito Policial pelo professor que dava aula no momento da invasão. Outro dia me perguntaram se é a favor ou contrário ao uso de animais como cobaia. E eu fiquei realmente numa sinuca de bico. Você me perguntar se eu tenho dó dos bichinhos, eu morro de dó dos bichinhos, porque eu sou apaixonado pelos animais e gosto muito dos bichos. Agora, nós temos que levar em consideração aí que existe uma legislação em vigor no Brasil e que está sendo cumprida, né? Lá no Instituto Royal, por exemplo, havia denúncias de maus tratos há 2 anos investigadas pelo Ministério Público e que não foram comprovadas. Denúncias que não foram comprovadas. E aí eu te pergunto, meu camarada, né, se há uma legislação em vigor, é possível tolerar esse tipo de invasão, esse tipo de situação? Eu não sei aqui o que é certo e o que é errado. Não vou entrar nessa polêmica dizendo o que é certo e o que é errado. Eu tenho um amor muito grande pelos animais. Agora, eu sou legalista e se a lei diz que pode, nós temos que questionar a lei, né? Temos que questionar a lei. E agora, medidas como essa que incentivam depredações, invasões, no caso da PUC não houve depredação, né? Houve ali uma invasão e um registro com uma câmera e tão somente isso. Ao contrário do que houve no Instituto Royal, lá na cidade de São Roque. Eu, sinceramente, fico aqui em cima do muro nesse assunto, viu? Eu não gosto de ver os bichos sendo usados como cobaias, mas também acredito que em alguns casos ainda é necessário o uso dos bichos, né? Especialmente aí em alguns casos de testes de medicamentos que vão salvar vidas, né? Vão salvar vidas. É uma discussão muito difícil, é uma situação muito difícil e muito delicada. Agora, o que a gente não pode tolerar são atos de vandalismo, de violência, né, de pessoas que não concordam com o uso desses animais. Aí não, já que a lei está sendo cumprida, né, pelo menos em todos os casos relatados até agora, há informação aí na PUC especialmente, a lei está sendo cumprida, normas rígidas inclusive, em relação a esses procedimentos. Vamos esperar a investigação aí. Eu temo muito, viu, sinceramente, quando os atos chegam aos extremos. Quando você tem momentos em que, eu vou falar aqui, tem gente que é extremista, né? Tem gente que vai até a última consequência em nome do que defende, e aí passa dos limites, Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que foi o caso da PUC. Na PUC o que a gente viu aí foi uma invasão para fazer um registro com um telefone celular e tão somente isso. Não teve depredação, não teve agressão, não teve violência, não teve nada disso. Mas eu, sinceramente, tenho muito medo do radicalismo, né? E de que esse radicalismo possa provocar problemas, possa provocar consequências graves, né? Para um Estado democrático de direito, né? Para a realidade da nossa sociedade, acima de tudo. Tenho muito medo. E por isso a gente precisa ter muita cautela na hora de discutir esse tipo de assunto.